Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu sou o Júnior Correia e hoje nós vamos falar que trabalho não vai fazer você ficar rico. Trabalho não deixa ninguém rico. Eu não concordo. O problema é teu. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, que é uma reflexão bastante importante. Se você ficar até o fim do vídeo, você talvez entenda. Deixe o seu like, curta, compartilhe, não seja um pobre de espírito e comente se você concorda, discorda e enfim. Por que essa afirmação ela é bastante importante? Tem pesquisas aí que mostram que em torno de 70% das pessoas que são ricas são empreendedoras. Em torno de 11% das pessoas que são ricas são investidoras. E aí vai diminuindo outras heranças, não sei o que, enfim. Mas, dentro dessa tabela das pessoas que são ricas, não existe a função trabalhadora orelha seca que morre trabalhando rica. Por que isso é tão importante? Porque talvez você seja um excelente trabalhador, um excelente cara que, nossa, você é o melhor gari do mundo. Você vai à cidade como nenhuma outra pessoa. O problema é que é uma função de baixo valor agregado. Isso é justo ou injusto? Cara, é outra discussão. Não cabe aqui. Aqui nós estamos para falar sobre o que as coisas são de fato. Nenhum trabalhador horista vai ficar rico com o seu trabalho. Aí você vai dizer, mas não sei o que, porque fulano e tal. O problema é o seguinte, a pessoa ganhando pouco com uma função de trabalhador mesmo, aqui eu estou falando de linha de produção, eu estou falando do cara, sei lá, que trabalha de atendente do McDonald's, não, enfim, não importa, são essas funções realmente que, quando você pensa na palavra trabalhador, o trabalhador horista nunca vai ficar rico com o seu trabalho. Por uma questão muito simples. A pessoa ganha, sei lá, R$10 a hora. O dia tem 24 horas. Então ela poderia, se ela trabalhasse o dia inteiro sem dormir, no máximo R$240. Isso talvez até te fizesse rico, ganhando R$240 por dia, se você, primeiro, não gastasse nada. Segundo, você não dormisse. Terceiro, você não dedicasse um tempo à sua família. Quarto, você não precisasse de descanso. Quinto, você não precisasse se qualificar. Então é impossível, já pelo fato de que você tem que dormir. Você precisa também se deslocar ao seu trabalho. Como é que você vai chegar ao seu trabalho? Esse período, você está indo ao trabalho, você não ganha. Dependendo da cidade onde você mora, você gasta 1h30, 2 para ir, 1h30, 2 para voltar. Então já morreu 4 horas do seu dia. Se você ganha R$10 por hora, já se foi 40 conto. E aí? Já perdeu? Já diminuiu a possibilidade de você ficar rico. Então, no máximo, são as 8 horas, 8 horas e meia. Em alguns casos, as pessoas até conseguem trabalhar 10, 12, 16 horas. Mas são casos mais específicos que não vai efetivamente mudar muita coisa. Então, a questão é, não se iluda. Pessoa que ganha por hora de trabalho em função simples, o trabalhador nunca vai ficar rico com o seu trabalho. Até pode, no fim da vida, chegar a uma situação de conseguir acumular um certo patrimônio. Se investir, e não estou falando de poupança, estou falando de investimentos com maior risco, mas porém com maior potencial de retorno. Só que daí tem aquela questão, do que adianta passar a vida inteira numa situação de privação de tudo, numa situação onde você não vai sair para comer um lanche, não vai comprar um perfume, não vai ser aquele maluco que não deixa as luzes acesas, nenhuma luz acesa dentro da casa à noite, que tira a televisão
da luz por causa do stand-by, para não ficar piscando a luzinha, tira o micro-ondas para não ficar piscando a luzinha, economias absurdamente severas, para lá no final da vida, quando estiver com talvez 65, 70 anos, ter um certo patrimônio. Só que você viveu uma vida de pobreza e escassez. Não vai valer nada. Não vai adiantar nada se o rico, o cara mais rico do cemitério, que talvez se você for uma pessoa de origem e vida simples, você seja enterrado em um cemitério onde também são pessoas simples, e lá acabar sendo o cara mais rico do cemitério. Mas o que vai resolver isso na sua vida? Se você já está morto? Nada. Então aprenda isso primeiro. Tá, então quais são as soluções para esse tipo de coisa? Se 70% das pessoas que são ricas são empreendedores, então o melhor e o caminho mais adequado seria o caminho do empreendedorismo. E aí são várias formas, porque veja bem, numa obra, quem é o trabalhador? É o pedreiro e o auxiliar do pedreiro. Eles até ganham bem, mas também talvez não seja suficiente, obviamente, para se tornar ricos. Mas você pode ser o mestre de obras, dono de uma construtora. Você pode multiplicar a sua força de trabalho por, em vez de só as suas 2 mãos, você ter 20 mãos trabalhando para você. Como assim 20 mãos? Cara, tenha 10 colaboradores que serão 20 mãos trabalhando para você. Aí você fica com um pouco da hora de trabalho de cada um daqueles colaboradores e você acaba acumulando patrimônio. Porque chega um determinado período que o pouquinho de cada trabalho daqueles que você fica justamente de maneira justa, porque você assume o risco, você assume a responsabilidade, você assume a responsabilidade jurídica, então esse dinheiro auferido que você consegue, essa mais-valia sobre a mão de obra dos outros, você acumula, e acumulando aí sim você começa a acumular patrimônio, e investindo esse patrimônio, obviamente que com o passar do tempo começa a surgir a riqueza, porque você está multiplicando a sua capacidade de trabalho com as outras pessoas. Isso não é exploração, isso é uma maneira justa porque você concorre com o risco. Você abre uma empresa, você tem que pagar impostos, enfim, uma determinada série de fatores que justificam o ganhar a mais. Só que também você se incomoda mais. Então tudo é uma questão de o que você quer da sua vida. Se você é um trabalhador purista, você não vai ficar rico. E se o seu objetivo é ficar rico, então você vai ter que partir para outra coisa. E não se iluda com faculdades, com graduações, seja ela de que área for, exceto ainda hoje, quando eu gravo esse vídeo, uma das poucas profissões que realmente ainda dão um salto absurdo na qualidade de vida da pessoa é a medicina, mas aí eu acredito, por um viés pessoal de análise de mercado, que isso ao longo do tempo vai se diluir, porque existem hoje muitas faculdades de medicina e constantemente, todos os anos, surgem novos cursos, então vai chegar um período, ainda vai demorar muito, mas vai chegar um período onde vai ter tanto médico que também vai cair a remuneração, porque vai ter mais oferta. Mas ainda a única faculdade que você tem uma certa garantia de ter uma vida assim melhor do que a maioria, hoje, no dia de hoje, seria fazendo a graduação de medicina. Mas lembrando que ao longo do tempo eu acredito que isso tenda a se diluir pela questão do número de formação de novos médicos. Então, para fechar o vídeo, com faculdade, com trabalho tradicional, você não vai ficar rico. A solução é sim buscar o empreendedorismo, é sim buscar alternativas de fazer uma renda extra, mas não é a renda extra de trabalhar de garçom à noite, de fazer Uber. É realmente a renda extra visando o empreendedorismo. Coisas exponenciais, que você consiga multiplicar várias e várias vezes. Senão, meu amigo, você não vai ficar rico. A vantagem é que hoje, com a internet, com as mídias sociais, existem diversas maneiras de você empreender, não necessariamente abrindo uma indústria.
Porque para abrir uma indústria você precisa de um investimento muito grande. E as margens da indústria hoje no Brasil são muito pequenas. Tanto é verdade que o Brasil vem se desindustrializando ao longo do tempo. Então, tem que buscar outras alternativas. Porém, as barreiras de acesso a esses mercados hoje são muito menores. Basta você ver, estudar, analisar o que você quer fazer. Porque talvez se você se dispôs a dedicar 5 anos da sua vida a uma graduação, não necessariamente você sairia de lá com a garantia de que você vai ficar rico, porque você vai aprender uma profissão. Mas, para multiplicar o seu ganho de maneira exponencial, a ponto de você conseguir acumular patrimônio e ficar rico, a maneira mais, segundo as pesquisas, mais viável de chegar a esses resultados é com o empreendedorismo. Beleza? Gostou? Aí comenta, concorda, discorda, rejeita, não aceita, compartilha esse vídeo e, o mais importante, você não pediu para nascer pobre. Não faça força para continuar pobre. Valeu!